Tudo bem? Voltamos então para mais uma aula hoje, dessa vez o tema iluminismo, que assim como o tema de Revolução Industrial é um tema recorrente nas provas, a gente vê tanto na prova de história, a gente vê na prova de filosofia, então para as humanidades de forma geral, normalmente são boas citações que a gente pode fazer em redações também, né, dependendo dos temas, porque o iluminismo ele vai funcionar como a base aí, intelectual que nós vamos ter no mundo ocidental a partir da existência dessa corrente de pensamento. Antes da gente começar a falar do iluminismo em si, como sempre em história, a gente precisa relembrar o contexto das coisas, ou seja, a gente precisa compreender o que estava acontecendo na Europa para que ideias iluministas pudessem ganhar força, ganhar terreno e funcionarem como base, né, de manifestações como a Revolução Francesa, como a independência das 13 colônias, que depois viria a se tornar Estados Unidos. Então a gente tem que lembrar que no campo político nós estamos falando do absolutismo, né? Cada vez mais o poder dos monarcas estão fortalecidos e em algumas monarquias o que justifica o poder do rei é o direito divino dos reis, que dizia que o rei é o representante de Deus na terra. No campo econômico, a gente tem o controle mercantilista na economia, então um Estado altamente interventor, e as expansões marítimas prosperando, né? Na verdade, elas já prosperaram, né? Se a gente pensar aí que a América já está em pleno processo colonizador no século XVIII. Na questão religiosa, a gente viu que a Igreja Católica agora divide terreno religioso com as outras igrejas, né, as igrejas protestantes, mas a gente viu também que a sociedade, por mais transformações que ela tivesse experienciado, ainda é uma sociedade baseada em uma profunda desigualdade. Na medida em que as classes elas são hierarquizadas e estamentais, lembrando, né, que o que definia o critério onde você ocuparia um lugar nessa sociedade era o critério de nascimento. E a burguesia cada vez mais fortalecida. Essa burguesia, que é o grupo social que sobrevive do comércio, que ganha muito dinheiro, mas que não tem, na maioria das monarquias europeias, acesso às questões políticas. E culturalmente falando, a gente viu que cada vez mais o europeu se desvencilhou daquele pensamento teocêntrico e o pensamento racional e antropocêntrico ganha força. Então, é mais ou menos nesse o contexto que a gente vai ter de emergência das ideias iluministas. Quando a gente pensa também no iluminismo, deixa eu me arredar aqui para não tampar o slide para vocês. Quando a gente pensa também na questão do iluminismo, a gente precisa relembrar algumas coisinhas. Entre elas, que as principais críticas que os iluministas vão fazer é em relação ao que a gente chama de antigo regime. Inclusive, esse termo, antigo regime, foi dado pelos próprios iluministas. Eles vão dizer que o antigo regime, que era baseado no absolutismo, no mercantilismo, na sociedade estamental e no poder da Igreja Católica, essas bases elas precisavam ser superadas, isso precisava ser derrubado. Então eles vão ser extremamente críticos a esses 4 elementos que eu acabei de citar para vocês. Um outro ponto é que a burguesia ela tinha nesse período, né, ali no 17, no século 18, um clima de grande inconformismo social. O que eu quero dizer com isso? A burguesia olhava para uma sociedade que, na concepção dela, né, não favorecia o mérito, né? Ou seja, essa ideia, né, de que nós podemos nos esforçar e que, a partir de um esforço individual, a partir de uma conquista individual, a gente consegue alcançar o sucesso, seja esse sucesso econômico, sucesso político e por aí vai. Então, quando a burguesia olha para uma sociedade que é assentada em bases no critério de nascimento, cria-se um inconformismo, porque a burguesia foi colocada durante séculos dentro da Europa como uma classe inferior. E é justamente isso que eles querem transformar agora. As mudanças na estrutura de pensamento, tanto, né, o Renascimento quanto a Revolução Científica do 17 tem grande ponto de importância nisso. A grosso modo, pessoal, o pensamento humanista, o racionalismo e o humanismo vão funcionar como bases da ideia iluminista. O que eles vão pensar? A sociedade era vendida, principalmente pela Igreja Católica, como uma sociedade que não podia ser alterada. Porque Deus, quando criou o mundo, de acordo com a narrativa religiosa cristã, ele também ordenou as coisas.
Isso significa que quem definiu a pirâmide, né, a organização social dentro da Europa foi Deus. E durante muito tempo entendeu-se que a sociedade ela estava baseada em elementos que são imutáveis, ou seja, que não são capazes de serem transformados. Só que os nossos filósofos do 17 e do 18, muitos deles estão pensando sobre matemática, sobre astronomia, sobre física, e eles perceberam que se a natureza está em constante modificação, por que as sociedades também não podem estar? Então esse foi o estalo, né? Foi o início aí de um contexto de questionamentos que vai culminar em uma das maiores revoluções do século XVIII, que vai ser a Revolução Francesa. Aqui, por exemplo, na imagem, a gente tem cartazes que circulavam muito na França Revolucionária, que mostra justamente a representação desse terceiro estado, né, dos camponeses, dos servos, dos burgueses, sendo literalmente pisoteados pelos privilégios que tanto o clero quanto a nobreza possuíam. E aí, quando a gente fala sobre o iluminismo, a gente precisa definir um pouco o que foi esse movimento. Então, aqui a definição do conceito que eu gosto de usar é pensar que foi um movimento global, ou seja, ele fala de filosofia, ele fala de política, ele fala de sociedade, ele fala de economia, ele fala de cultura também. E qual que vai ser a principal defesa da ideologia iluminista? O uso da razão. O termo iluminismo, pessoal, vocês devem lembrar dessas discussões na escola, vem de iluminar, vem de luz. E qual que seria a luz na visão desses filósofos? A luz era o pensamento racional. E é com a luz do pensamento racional que você afasta as sombras de um pensamento supersticioso, de um pensamento obscuro, de um pensamento baseado, né, apenas em crenças e não em uma análise racional da realidade. Então, tudo isso, né, vai ser utilizado pelos iluministas, e o fim desse pensamento é buscar a autonomia e a liberdade. Então, é um movimento que buscou, por meio da intelectualidade, questionar vários princípios que se colocavam como estáveis e como imutáveis até então. É uma ideologia sensível à burguesia, vocês vão ver nas nossas próximas aulas, quando eu for falar dos autores, o quanto que a burguesia vai se sentir contemplada, né? Porque, basicamente, o que os iluministas estão dizendo é que a sociedade precisa mudar. E ela precisa mudar porque não dá mais para você estabelecer os papéis sociais baseados em uma vontade divina ou baseados em critérios de nascimento, que é algo que ninguém escolhe, né? Nos chamados precursores do movimento, aqui eu vou citar bem rapidamente, tá, pessoal? O René Descartes, ele é considerado aí um dos iniciantes, né, nessa corrente iluminista. O Descartes se notabilizou por utilizar do pensamento racional e da matemática para tentar explicar o mundo, né, para tentar buscar ali um conhecimento que ele acreditava que era o conhecimento inabalável. E você alcança esse conhecimento a partir da crítica, a partir de questionar tudo. E é daí que vem essa grande frase que resume o pensamento do Descartes, que é: eu penso, logo existo. Então critique tudo, porque a partir da crítica, a partir da dúvida, eu consigo buscar uma verdade, eu consigo buscar um conhecimento. Então o pensamento do Descartes é um pensamento muito ancorado no pensamento racional. E aí nós temos ele, né, o John Locke, que é até hoje um autor muito estudado, principalmente pelos liberais, né? O John Locke é o nosso segundo autor contratualista, pessoal. Relembrando, né, para quem chegou agora no canal, busque depois a aula sobre os teóricos absolutistas, onde eu explico um pouco da teoria do Thomas Hobbes. Só relembrando um pouco o Hobbes, né? O Hobbes ele estava tentando justificar o porquê que o Estado deve existir, né? E por que esse Estado ele deve ser forte, por que ele deve ser soberano. Na visão do Thomas Hobbes, o homem, no estado pré-organização social, ou seja, antes da gente viver em sociedade, esse homem ele era o lobo do homem, ou seja, nós vivíamos no caos, nós vivíamos em um cenário de extrema violência. E aí, na visão do Hobbes, o Estado deveria ser esse órgão superior, mais inteligente, mais capaz de colocar ordem na sociedade. Só que o Estado poderia fazer isso se nós, enquanto indivíduos, abríssemos mão da nossa liberdade. Então o Hobbes está tentando justificar o porquê que o Estado deve ser grande, porquê que o Estado ele deve se impor a partir da ordem. O John Locke ele também é um contratualista, ou seja, ele também vai falar qual que é a importância do Estado. Mas para o John Locke,
quando nós vivíamos em um estado natural, ou seja, antes da sociedade, nós vivíamos em um cenário de igualdade, né? Nós vivíamos em um cenário em que todos nós conseguíamos viver bem. Só que o Locke, ele acredita que todo ser humano nasce com o que ele chamou de direitos naturais. Esses direitos naturais, pessoal, eles independem de algum tipo de autoridade instituída, ou seja, independe da existência de um Estado. E para o Locke, esses direitos são os direitos à vida, à liberdade e à propriedade privada. Então, o que o Locke ele vai dizer? Que o Estado, quando ele existir, ele deve existir para garantir esses três elementos que eu coloquei aqui para vocês. Os direitos naturais, ou seja, vida, liberdade e propriedade, proteção interna e externa e a resolução de conflitos. Só. É por isso que o Locke ele vai ser utilizado como base para o pensamento liberal, porque, como eu vou falar na próxima aula, o liberalismo entende que o Estado ele não tem que intervir muito, principalmente nas questões econômicas. O Estado ele deve fazer um conjunto de leis para garantir os direitos básicos da população, que no caso do John Locke eram esses três, mas que, de resto, deixa que a sociedade se organize de outra maneira. E como que os iluministas vão utilizar, quais são os veículos, né, que eles vão divulgar suas ideias? Isso aqui é muito importante, pessoal. Lembrando que o movimento iluminista ele vai ser um movimento elitista, né? Quem tem tempo e quem é alfabetizado dentro da Europa do século XVIII para discutir sobre questões filosóficas era uma parte da elite e uma burguesia enriquecida que não precisava trabalhar para ganhar dinheiro. Então, nós vamos ter as sociedades intelectuais se formando ao longo de toda a Europa, nós vamos ter livros e panfletos. Os panfletos ocupam um ponto importante nos processos revolucionários, porque era uma maneira de graficamente convocar a população para as manifestações, porque o cara pode não saber que o poder deve ser dividido em três para evitar excessos do rei, mas esse cara sabe que tem alguma coisa errada, que esse monarca ele é autoritário. Então, os panfletos, como aquele que eu mostrei no início dessa aula, na Revolução Francesa, vão ser muito distribuídos para convocar a população, justamente para ela conseguir participar das questões políticas ali da Revolução. E, por fim, a gente vai ter a enciclopédia, que vai ser uma tentativa do Diderot e do D'Alembert de condensar, né, de colocar todo o conhecimento humano em volumes de enciclopédia. Então, eles acreditavam, né, que era possível apresentar não só um panorama do iluminismo, como também todo um conhecimento que o ser humano tinha produzido até então em alguns volumes, em enciclopédias, onde as pessoas podiam acessar e conhecer mais sobre os assuntos. Pessoal, eu vou parar por aqui, porque no próximo vídeo eu vou explicar o liberalismo político e o liberalismo econômico. E aí agora a gente vai entrar mesmo na filosofia dos autores. Então não sai não, volta aqui, porque eu vou falar ainda sobre os autores no próximo vídeo que eu vou postar agora. Beijo para vocês, até a próxima.